E aí, essa aqui, 113, vamos dar uma lida nela para a gente entender. O que ela diz? O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon com carga elétrica Q é lançado em uma região de campo elétrico B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição do movimento circular, então é um movimento de círculo, né? Movimento circular. Se eu ver isso aqui de frente, eu vou ver um círculo, é um movimento circular. Uniforme no plano YZ. E uma translação ao eixo X. Isso significa que ele não lançou apenas, olha só, ele não lançou apenas nesse plano X, porque daí a partícula ela iria vir reta. Ele não lançou ela apenas no plano reto, porque senão ela ficaria girando aqui parada. Ela lançou no helicoidal, né? Então por isso que ela foi formando no formato de hélice, né? Então quando você vê com o olhar de frente aqui, você vê reto, tá? Então quando você vê com o olhar de frente, você vê aqui essa carga aqui, tá? Você vê ela girando ali, né? Você vê ela girando aqui, tá? Só que ela vai se aproximando, porque ela tá no formato helicoidal, tá? Então, o número de giros. Esse número de giros é dado por N. N é o número de voltas que o íon faz. N é o número de voltas. Vamos lá. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo T de voo para N voltas. Então, o tempo T de voo para N voltas do íon, tá? Então, quantas voltas o íon vai dar em relação ao tempo aqui, né? Com base nos valores Q, B, N e T. E pode determinar a massa do íon. A massa do íon, medida por esse dispositivo, será. E aí? Aí tu chuta e joga na mão de Deus, né? Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é que quando ele fala, né, de movimento circular, a gente tem que pensar o que age no movimento circular. Quando a gente pensa em movimento circular, a gente tem que pensar numa força. A força que age é a força centrípeta, tá? Essa seria a primeira relação. Essa questão aqui, questão que, para mim, não exige inteligência. Não exige inteligência, tá? Essa questão, para mim, não exige inteligência, tá? Não agrega em nada essa questão no conhecimento científico de um aluno, tá? Não agrega em nada, mas vamos lá. Você falou movimento circular e está falando ali de força centrípeta. Força centrípeta é a única que vai agir sobre a carga Q aqui. Ela é a única que vai agir? Não. Como eu tenho uma carga Q aqui e ela está em movimento, e ela é uma carga elétrica, ela tem carga, tá? A própria questão diz, ó, o íon de carga elétrica aqui é lançado em uma região de campo magnético. Se tem um campo magnético, então a gente também tem uma força magnética agindo. Então eu sei duas forças que vão estar agindo aqui. O movimento circular vai ter uma das forças que é a força centrípeta, que é a força do giro, que aponta para o centro. Eu ainda tenho aqui a força magnética que vai agir. A força magnética, tá? Então o que eu sei? Que tem duas forças agindo sobre essa carga, tá? Uma é a força centrípeta e a outra é a força magnética. E aí, Renato? Quando eu me deparo com uma questão assim, que fala sobre força, o que você me tem como dica, Renato, que eu posso fazer aqui? O que você pode me dar como dica? Olha, uma das dicas que eu posso te dar aqui é simplesmente você tentar fazer o que a física sempre pede para você fazer, como nessa última questão, que a gente igualou energia cinética com energia potencial. Quando eu vejo que eu tenho duas energias ali, geralmente eu tento igualar elas. Quando eu vejo que eu tenho duas forças, geralmente eu tento igualar também, tá? É uma das lógicas que eu tentaria seguir. Se eu tô vendo que ele tá falando movimento circular, que é uma das forças que faz, tá? Eu tenho a força magnética, que é uma das forças que faz. Em ambas aqui agora, eu tenho que pensar, será que tem como eu igualar essas forças? Seria um dos pensamentos que eu teria. Esse seria um dos pensamentos. Um outro raciocínio que eu acho que você poderia ter aqui nessa questão é o seguinte. Quando a gente tem um círculo, eu quero que você pense agora só a relação comigo. Quando a gente tem um círculo, tá? Eu quero que você me diga o seguinte. Quanto vale uma volta nesse círculo? Quanto vale uma volta? 180 graus. Quanto vale 180 graus? Você que já estudou matemática. Quanto vale 180 graus? 180 graus, vocês vão lembrar que vale pi rad. Lembra? Pi. Isso aqui sempre é relacionado ao pi. Se eu estiver falando de duas voltas, olha só, se eu estiver falando de duas voltas, eu vou estar falando de 2. Eu vou estar falando de 2π. Tá? Logo, se ele está falando aqui a massa do íon medida por esse dispositivo e ela está fazendo um movimento circular aqui, você já teria que pensar que o movimento circular, cada volta, cada período, aqui, cada período, que é o que eu quero descobrir, que é o tempo t ali, né? A frequência, uma volta, um período, o deslocamento, tá? Vai valer 2π, porque é uma volta num círculo, tá? É a volta no círculo. Ou seja, vai valer 2π.
Se vai valer 2π, tu já poderia pensar nessa aqui. Por quê? Porque, basicamente, n é o número de voltas. Então, 2π vezes n. Ou seja, n é o número de voltas, n tem a ver com as voltas que eu vou dar. Então, você poderia relacionar já 2πn, n é o número de voltas. Os alunos que não têm um aprofundamento tão específico, eles pensariam a intuição menos matemática, que seria olhar quanto que é uma volta, e uma volta é 2π, n é o número de voltas, então eu já sei que tem que ser 2πn, que é a carga, b é o campo elétrico, t é o tempo que vai levar. Que é a carga, que está ali, b é o campo elétrico, t é o tempo que vai levar, e esse tempo que vai levar está dependente ali do 2πn, ou seja, letra A, ou seja, o número de voltas. Essa já seria uma relação extremamente resumida que você poderia ter nessa questão. Agora, se a gente fosse trazer para a explicação matemática do negócio, a gente teria que igualar a força centrípeta com a força magnética, que são as duas forças que vão agir, tá? Que são as duas forças que vão agir sobre essa carga. Quando a gente pensa na fórmula da força centrípeta, nós vamos ter massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Perceba que é um círculo, né? Aqui nós temos o nosso raio, tá? Nós temos o nosso raio, é assim que a gente calcula a força centrípeta. Já a força magnética, nós teremos aqui a carga Q vezes, ó, a velocidade, vezes o campo elétrico. Tá maluco, né? Que é isso, velho? Agora, dentro disso aqui, olha só mais uma relação que a gente pode ter. A gente pode cortar aqui um V com um V quadrado aqui. Seria uma das relações que a gente poderia ter. Ficaria o que para mim aqui, Renato? Ó, quando eu tivesse essa relação, posso jogar o R para lá, eu teria massa vezes velocidade, vai ser igual a Q vezes B vezes R. Se eu quisesse jogar o R ali pro outro lado, né? Poderia jogar para cá. Agora, qual que é a velocidade? A velocidade, ela não é o meu ΔS, que é o deslocamento, sobre o tempo? Isso é o ΔS. O ΔS, o deslocamento, não é simplesmente uma volta? Então, para eu calcular o ΔS, não é o perímetro? Não é 2πr? Então, eu vou substituir isso ali pelo quê? Pelo 2πr. Isso aqui pelo tempo, que seria um período, né? 1 sobre t ali, um período. Eu substituiria aqui, então, esse V pelo seguinte, ó. M vai ser igual a 2πr, tá? Dividido pelo t. Só que como eu tenho R desse lado e R desse lado, eu vou cortar e vou cortar. Como eu tenho t aqui, eu vou passar o t para o outro lado. Eu vou passar o 2π dividindo. Porque lembra que eu ainda tenho o N, que é a quantidade de espiras. Então, teria o seguinte, ó. M igual a carga elétrica vezes o campo elétrico vezes o tempo que levou, dividido por 2π vezes o número de voltas. Essa aqui seria a massa. Vou ser sincero para vocês, tá? Eu busco muito mais a explicação teórica, mas eu acho muito massa saber, tá, a explicação matemática. Porque num dia da prova, se eu tiver que fazer uma explicação, se eu tiver que usar a matemática, talvez eu lembre como fazer. Tá entendendo a lógica? Se no dia eu tiver que fazer a explicação matemática e eu precisar utilizar o recurso, eu vou ter isso na minha memória. Porque um dia eu já fiz uma questão da forma matemática e não só da forma teórica. Por isso que eu insisto para vocês também sempre fazer a forma matemática. Porque se você saber agora, o que eu aprendo agora? Eu aprendo que para eu calcular a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo R. Oh, beleza, não sabia essa forma. Agora, quando eu quiser calcular a força magnética, é a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Tá? Ainda teria lá, a gente fala, a gente ainda tira o θ, né? Aí vai entrar em eletromagnetismo. Então aqui eu já penso, pô, agora eu já descobri como é que faz a força magnética. Cara, vai cair uma questão que vai fazer sobre força centrípeta, mas eu não estudei força centrípeta, eu não lembro. Só que teve uma questão que eu fiz no Enem 2019 que relacionava a fórmula. Eu vou lembrar daquela questão e eu vou conseguir aplicar aquela fórmula porque eu treinei e eu memorizei a resolução de uma questão. Entendeu? Se eu memorizei a resolução de uma questão, talvez isso me ajude a acertar. Imagina se cai uma questão no Enem 2025 relacionando força centrípeta ou força magnética. Talvez eu acerte ela só porque eu memorizei a resolução dessa questão. Entendeu? Por que eu acho que é importante você pegar isso? E como é que eu faço para memorizar, Renato? Pega essa questão e tenta explicar ela em voz alta. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem que saber explicar essa questão. Entendeu? O passo a passo dela. Você tem que saber explicar. Aqui, força
força centrípeta, aqui, força magnética, força centrípeta calcula assim, força magnética calcula assim, igual aqui, passa pra lá, passa pra cá. Se você travar, recomeça. Faz 10 vezes. E aí você vai conseguir fazer sozinho. Quando você conseguir fazer sozinho, acabou. Coloca um caderno de erros, não sei o que eu faço, Renato. Não coloca caderno de erros. Só continue estudando. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.